Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Cauê Viana, é, mostrando mais uma vez aí, né, a gravação do nosso operacional aí do dia de hoje, né? Graças a Deus foi bem sucedida, né? Eu tô fazendo entradas de mão fixa, pessoal, é, nessa conta aqui que eu tô trabalhando, né? Então hoje eu errei uma, né? Ganhei duas, né? já, já tô no lucro, né? Então aqui se eu quiser eu já posso parar de operar, pessoal. Aqui, diferente, né, da estratégia que a gente costuma operar, pessoal, eu usei a seguinte lógica, pessoal. É, é algo que quando vocês entenderem, né, os trades de você vão mudar demais, né? Porque o que ocorre, pessoal? Nós, seres humanos, né? O Fábio dizia isso, né? A gente somos muito comportamentais, né? Então, a gente busca muito comportamento, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? O que me faz, o que tá me fazendo ganhar muito, pessoal? Um exemplo, tá? Eu coloquei essa linha aqui de linha de tendência de baixa, né? Que é uma LTB. Mas vamos supor o que, que eu vou mostrar aqui para vocês. A maioria dos traders, pessoal, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui da corretora, eu vou até colocar uma linha de suporte nela. Ela tem uma linha aqui, né? O mercado tem essas linhas horizontais, né? Então essas linhas, pessoal, vocês podem observarem que aqui no mercado cada linha dessas são pontos, né? É o 98.4, 98.5, né? Que é o equivalente da moeda que a gente está operando do dólar, né? Então cada ponto desse, pessoal, é um ponto de parada, tá? É o ponto 4, aqui são 98.4, né? 98.4 pips, né? 98.5. Então a cada ponto desse, pessoal, é uma parada, tá? A maioria dos traders convencionais, né, que vocês vê por aí mostrando muito do mais do mesmo, arroz com feijão, ensina vocês, né? Chega no suporte, compra, chega na resistência, vende, né? Mas, pessoal, o que eu entendi ao longo de muitos anos, tá? Isso aqui vale ouro, pessoal. Que o mercado ele vai buscar primeiro liquidar esses, como que eu posso dizer, essas paradas de preço, tá? Porque eles sabem, né, que os traders comum, como eu e você, né, sente emoções, né? E uma delas é medo, né? Então as pessoas que estão aqui, né, querem ficar ricas e têm medo de perder dinheiro. Então qual que é a lógica do mercado, pessoal? Eles sabem que, quer ver, ó? Eles sabem que nessa linha aqui que eu marquei de suporte, o pessoal vai estar aqui esperando para comprar, porque eles não querem perder, eles querem se proteger, então eles querem comprar no suporte e vender na resistência, tá? Então, consequentemente, pessoal, o preço ele vai primeiro estopar, tá? Entendam isso, tá? E foi o que aconteceu, tá? Porque eu entrei acreditando numa venda, eu peguei até errado aqui, pessoal. Porque pela lógica do mercado, pessoal, o que que acontece, tá? Essa última resistência aqui, que está acima da gente, que é o 98.4, pessoal, o mercado ele já veio dela, tá, pessoal? Ele já veio dela, tá? Então, desde essa vela aqui de trás, aqui, ó, da 1h30 da madrugada, o mercado ele já tinha passado, tá, por esse ponto de 98.4, tá? Então, pessoal, aqui o que que ocorre? Aqui, se o mercado passou de 98.4 e ele continua descendo, tá? Eu vejo a perspectiva dos players, tá? E a perspectiva deles, pessoal, é queda, tá? Então, se a perspectiva é queda, pessoal, não faz lógica, tá? Eu ficar esperando aqui o preço chegar aqui para eu comprar. Mas ao invés disso, pessoal, o que que acontece? Pode observar que de todas essas velas da 1h30, pessoal, o mercado ele tá vindo aqui, né, de forma tímida, lateralizada até aqui o 98.3, tá? Que é a próxima parada, né? Como a gente está em 98.4, pessoal, tá? Como a gente está em 98.4, pessoal, a próxima parada do preço, tá? Que ele parou aqui, tá? Seria aqui, ó,
98,3, tá? Então, a minha análise, pessoal, não foi me protegendo, tá? Eu vejo muito trade aí falando de trade proteção, né? Que são estratégias que utilizam, pessoal. Basicamente, eu prefiro detectar uma tendência atual para onde o preço está se movendo, tá? Se é uma tendência de baixa, pessoal, o que que eu quero buscar? Que esses ursos aqui vão liquidar os touros, né? Então, o que que eu vou fazer o preço andar? Eu vou fazer o preço andar em busca de suporte, né? Buscando liquidar suporte, tá? Então usem essa lógica, pessoal. Se detectem a tendência, tá? E busquem, né? Que o trade de vocês estão alcançando um ponto, tá? Em comum com o mercado, que faça a lógica do mercado. Então, se a tendência está caindo, pessoal, ele já testou o 98,4, pessoal, tá? E existe um canal de linha de tendência de baixa, pessoal. Existe aqui no 98,3 um ponto que o mercado ainda não buscou, pessoal. Ele vai buscar, tá? Por padrão de comportamento, ele vai buscar o preço. Porque o preço ele é atraído onde tem muita liquidez. Então, pessoal, aqui no 98,4 ele já tinha passado e tirado a liquidez que estava aqui nessa zona, tá, pessoal? Então, o preço ele é magnético, tá? Quando eu comecei, pessoal, eu tinha muito sentimento de perca, muito sentimento de medo. Então eu não entendia que o preço ele é atraído para zonas, tá? Então eu era aquele trader que chegava tarde, chegava atrasado. Eu não andava com aqueles traders que eles tinham essa mentalidade, tá? Então eu ficava esperando no suporte e aqui, por exemplo, eu ia tomar um loss, tá? Porque eu ia estar com uma perspectiva de comprar, tá? E com medo desse preço andando, tá? Então eu iria ficar fazendo trades com um sentimento de me proteger, tá? Desse movimento, tá, pessoal? Então foi isso que mudou na minha mentalidade, tá? Ultimamente eu venho mudando a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo, tá? Então, eu era uma pessoa que tinha muito medo, tá? Em todas as áreas da minha vida eu sentia muito medo. Então, todas as ações que eu iria tomar, eu tomava sempre buscando me proteger, tá? E o mercado, ele é mais sobre emoções do que qualquer outra coisa, né? É sobre emoções e gerenciamento financeiro, né? Então, aqui, pessoal, eu expliquei uma lógica que o mercado seguiu, tá? Ele veio da zona 98,4, pessoal, e como a perspectiva do mercado estava em queda, pessoal, eu entrei nesse trade acreditando que sim, pessoal, ele iria testar o 98,4, ele iria testar essa linha de tendência de baixa, tá? Porque a perspectiva do mercado era vir aqui, tá? Tanto aqui tinha muito dinheiro, tá? Porque além da que o mercado está apontando para uma direção de queda, como eu falei para vocês, aqui tinha um suporte. Então, devido a ter muito player posicionado aqui com muito dinheiro, pessoal, para fazer uma compra aqui, o mercado ele é atraído para essa zona justamente para estopar essa primeira manada de players, né, que é chamado de sardinhas, né, que justamente são players que operam com sentimento de perca, de medo, né. E foi o que aconteceu, tá? Então, essa minha tese, essa minha entrada, ela se fez valer, né? Porque o mercado ele justamente ele foi atraído para essas linhas aqui que eu preenchi, né? E foi o que eu estava acreditando, porque assim, pessoal, linha de tendência de baixa. Ele a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete velas atrás ele ainda não tinha testado essa 98,3, pessoal, e o preço em queda, tá? Então assim, pessoal, eu estava acreditando muito fortemente que ele iria testar. Posso errar? Posso, pessoal, porque aqui, né, como eu falei para vocês, eu acertei duas operações e errei uma, né? Então, é um tipo de operacional que pode sim dar errado, né? Mas se vocês estiverem a favor da tendência, tá? E conseguirem e terem esse olho clínico para detectar para onde o preço está andando, pessoal, é só tiver um pouco de paciência. Então, como eu detectei que o preço estava andando para baixo, pessoal, eu aguardei aqui uma oportunidade onde eu sabia, tá? Que ele iria vir testar. Por quê, pessoal? Eu sabia que ele iria testar, eu não sabia, né? Lembra da estratégia, troca de cor, tendência de baixa, tá? A estratégia da troca de cor sempre é a favor da tendência, pessoal. Então aqui ele fez a troca de cor, pessoal. Ele não foi testar lá novamente lá em cima.
o que que eu acreditei? Que pelo menos uma vez aqui ele ia tocar, ele ia fazer um teste aqui. Se não fosse nessa vela, ia ser na próxima ou na seguinte, tá? Mas ele ia testar, pessoal. Eu acreditei fortemente nisso, né? E graças a Deus aí a operação deu certa, né? Porque duas, três elas atrás eu já estava observando isso aqui que aconteceu, né? Eu estava observando esse movimento, né? Que o mercado ele tentava subir, né? E a cada subida ele vinha sendo, né? Magnetizado, né? Puxado, né? Para esse suporte, porque como eu falei, o mercado, pessoal, ele busca preço, tá? Ele se pendura, ele busca como se fosse galhos para se segurar, tá? Imagina isso aqui como se fosse galhos e o mercado está tentando se segurar, se pendurar nesses galhos, tá? Então, o que que acontece? Ele vai no galho mais forte, tá? E o galho mais forte do momento é onde vai ter mais, como que eu posso dizer, dinheiro, né, pessoal? Porque como se o mercado funciona, ele é movido, o combustível dele é dinheiro, então ele vai buscar liquidez, pessoal. Então, tire essa ideia de você operar para se proteger do mercado, né? Que você vai ganhar do mercado. E ao invés disso, tenha a mentalidade que você quer andar junto com o mercado, pessoal. Isso é diferente de você querer brigar contra o mercado, porque o mercado é soberano, tá? E uma vez que você fica tentando bater de frente com ele, brigando com ele, tá? Querendo se proteger dele, a tendência é ele levar tudo que você tem, tá? Porque você está operando com o sentimento da perca. Então todas as suas decisões vai ser baseado na perca. E o mercado, ele é uma inteligência que ele sabe disso, tá? Todos esses movimentos aqui é, como que eu posso dizer, todas essas velas, né, representam uma perspectiva, né, de um movimento, né. Então essa perspectiva, pessoal, ao invés de vocês ficarem contra ela, de seguir, né, esse tipo de operacional que trader ensina de você ficar se protegendo contra o mercado, pessoal, busquem se movimentar com o mercado, tá? E não contra ele, tá bom? E isso aqui vai mudar demais os seus resultados, tá? Vai fazer vocês, né? É difícil, tá? Porque muitas vezes a gente vai se enganar, a gente vai, igual eu fiz a primeira operação que eu me enganei, porque eu achei que o mercado estava indo para um lado e era o oposto do que eu estava achando. Mas é como eu falei, quando vocês conseguem entender o movimento do dia e engatar, tá, pessoal? Vocês vão pegar várias oportunidades, né? Por exemplo, aqui tendência de baixa, pessoal. Então aqui, ó, ele está sendo magnetizado para o 98.2, pessoal. E ele vai testar aquela linha, tá? Eu não sei quando, tá? Eu não sei se é nessa vela ou na próxima, mas ele vai testar, pessoal. Independente dessa linha de tendência de baixa, pessoal, é o que eu falei, ó, está acontecendo. A cada vela que passa, o mercado ele vai estar sendo atraído para 98.2, porque nesse momento, como a liquidez da 98.3 já foi atingida, aqui o mercado, essa zona ela já perdeu o valor. Então a zona de maior valor do momento, como a tendência é baixa, pessoal, é 98.2 e o mercado vai buscar ela, tá bom? Eu espero que vocês consigam entender essa lógica, tá? Porque se vocês conseguirem entender, a taxa de acerto de vocês vão ficar muito poderosa, né? Os traders de vocês vão ficar refinados, né? E vocês aí vão melhorar muito, né, pessoal? Tá bom? E, pessoal, uma última dica, né? Quando ele passa essa zona aqui, tá, pessoal? O que que acontece? Não joguem já acreditando que ele vai para 98.2 de cara, tá? Porque no momento o preço ele tá muito próximo ainda da 98.3, tá? Então espere ele gerar um certo afastamento aonde ele fica metade dessas duas linhas para baixo, tá? Isso aqui é um indício muito forte, tá? Então, ó, vocês podem notar que o mercado ele vai brigar muito aqui, ó, nessa linha, tá? E quando ele passar, pessoal, pode ter certeza, tá? Que ele vai buscar lá embaixo, tá? Ele vai testar 98.2, tá? Aqui, ó. Então, antes de ser atraído para 98.2, pessoal, pode observar que de forma matemática o mercado ele vai gerando liquidez em pontos estratégicos, tá? Então ele anda 50% do movimento, depois ele anda mais 50%, tá? Isso aqui, pessoal, eu vejo poucos traders ensinando, né? Como eu falo, é muito mais do mesmo, né? Mas poucos ensinam a você a começar a acompanhar o mercado, a andar junto com ele, né? Isso aqui é totalmente diferente, né?
É como eu falei, isso aqui vai mudar a perspectiva de vocês. Porque uma vez que vocês andam com o mercado, a confiança operacional de vocês também muda, tá? E é como eu falei, ó, uma vez que ele tocou essa zona, né? Ele tocou a 98,2,5, tá, pessoal? O que que acontece? Ele pode novamente vir buscar ser mais atraído para 98,3, tá? Então é como eu falei, tanto que na zona anterior, tá, pessoal? Ele demorou para tocar 98,3, tá, pessoal? É como eu falei, ele ficou aqui divagando um bom tempo, né? Entre os 50% dos extremos aqui, né? De um ponto ao outro, né? Então, se vocês observarem, ele ficou por um bom tempo, né, fazendo testes, né, antes de decidir, tá, pessoal? Ó, pode perceber que ele ficou por muito tempo, pessoal, movimentando, né, fazendo um movimento aqui, né, nessas linhas, tá? Até de fato ele vir lá testar 98,3 por definitivo, tá? Então, isso aqui é uma análise que, ó, e tanto que tá acontecendo, né? Como eu falei, eu poderia fazer um trade aqui, pessoal, buscando um pullback, né? Fazer uma compra, buscando que ele iria ser atraído para cima, porque ele tá mais próximo dessa linha 98,3 no momento do que a 98,2, tá? Então, é como eu falei, o preço ele puxa, tá? Ele puxa, não, ele é atraído, tá? Então, ele vai ser atraído aonde está a zona mais próxima e favorável para ele. É como eu falei, essa zona de baixa vai testar? Vai, mas ela vai testar no momento certo, pessoal, tá bom? Então, aqui também, se vocês quiserem, vocês poderiam arriscar uma venda, tá? Também pode ser feito, tá bom? Então, tem várias formas aí que vocês podem estar otimizando, tá certo? Valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.